Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E seguindo o nosso projeto de fonte, vocês devem ter visto por último a simulação aqui dela, tá? Agora a gente vai fazer o nosso layout PCB, as trilhas da minha plaquinha, tá certo? Bom, então vamos lá. O que eu preciso saber para fazer esse layout? Se eu clicar nesse botão aqui, ele tenta já exportar todos esses componentes que eu estou vendo aqui para o novo ambiente, que é o ambiente do Ares, no caso do Proteus 7. Tá? E aí, ó, vou clicar duas vezes aqui no meu voltímetro alternado para mostrar para vocês. Ó. Tem dois botõezinhos aqui que vão ser importantes para eu decidir o que vai e o que não vai para o Ares. O primeiro é excluir da simulação e o segundo é excluir do layout PCB. Excluir da simulação é quando vai acontecer já, vou mostrar para vocês, quando eu colocar componentes adicionais aqui que eles não têm nenhuma propriedade elétrica que me interesse para a simulação. Porém, eles são necessários no PCB. Então, eu já posso colocar aqui para não ter que ir para o Ares e ficar procurando lá. É mais trabalhoso procurar componentes no Ares, tá? Ou daí, no caso, eu teria que fazer na mão mesmo nesse outro ambiente, certo? O segundo é excluir do layout PCB, e aqui, por exemplo, o voltímetro. O voltímetro ele não tem que estar na minha plaquinha, certo? Isso aqui está simulando só uma medição da nossa simulação, tá? Então ele não tem que ir para a nossa placa, então ele tem que ser excluído do layout PCB. Então aqui está certo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou mexer em todos os componentes, eu vou conferir isso daqui, ó. Então, ó, a minha fonte, V2, certo? Que aqui é o secundário. Eu não quero ela realmente no PCB, mas eu vou precisar de um conector, porque o meu transformador vai vir externo, eu vou colocar ele no conector, eu não vou soldar ele direto na placa, para que eu possa movimentar a placa, movimentar o transformador para outras coisas. Então, não vou deixar ele travado, tá? Então depois eu vou colocar o conector. Então, mas a fonte em si tem que estar fora do layout. Mas jamais fora da simulação, porque é ela que dá o sentido para tudo aqui, né? Ela que começa o processo. Beleza. Aí eu tenho aqui os meus 4 diodos, certo? E aí ele já vem, ó, outra coisa que a gente tem que ver, esse aqui, ó, pacote PCB. Ele já vem com o modelinho. Lembra que a gente pegou na biblioteca e no canto direito aqui, inferior direito, tinha o desenho dele, tá? Diodo 30 é o tamanho normal de um diodo comum, tá? Que eu posso utilizar para o circuito, certo? Se você quiser mudar o pacote, você tem que vir nessa interrogação aqui. Ele vai abrir a biblioteca, ó. Ele está travado, ó, diodo 30, mas se eu colocar só diodo, ele me coloca um monte de opção de diodo aqui, tá? Inclusive, é por isso que tem as folhas de dados para você ver qual é o tamanho do seu diodo necessário para fazer o circuito, tá? O diodo que vai ser utilizado nessa placa cabe nesse diodo 30. Então, eu vou só cancelar aqui, porque para mim funciona esse modelo, tá? Então, eu vou dar OK, ó. E qualquer coisa você vai lá e confere, né? Diodo 30, diodo 30. Você pode fazer isso no desenvolvimento da placa também, tá, gente? Já ir conferindo as coisas. Eu não fiz porque eu quis separar em dois temas o vídeo, tá? Os vídeos. Bom, o capacitor. Esse capacitor de 2200 microfarad, ele também já vem com o ElecRad 10. Ele tem algumas opções, certo? Mas eu abri aqui na interrogação para vocês verem. ElecRad 10, ó, ElecRad. Já só isso, ó. Então o ElecRad 10 é isso, ele tem 0.1 de polegadas. Aí tem o de 100 milímetros, que são 10 milímetros de diferença de um para o outro, né? 1 centímetro, tá? E assim ele vai indo aqui, eu tenho vários pacotes. O que acontece? O que eu coloquei na minha placa, ele é um capacitor de 2200 para 63 volts, tá? E sendo assim, ele não é um capacitor muito pequenininho. Na verdade, eu acho que ele é um capacitor até... Ele é, né, na verdade, muito maior do que necessário, mas é que eu não achei o de 50, eu só achei o de 63 volts, tá? Não achei algo que fosse mais compatível com os nossos 30 e poucos volts. Então, a gente usa o que dá certo. Bom, então o que é o certo? O certo é você medir o seu
capacitor e ver qual que é o tamanho que dá das distâncias dos dois terminais. Eu medi o do meu e dá aqui, né? Eu tenho que usar pelo menos 75 né, M aqui, que é os 7,5 milímetros, tá? Então eu vou colocar ele como meu modelo, porque o meu capacitor é grande, tá? Ok, beleza. Resistor. Tá aqui o resistor 40, que é aquele resistorzinho comum de 1 quadro de watt que vocês conhecem, tá? Eu estou utilizando um resistor de 1 watt, tá? Tá nos cálculos da fonte que eu preciso usar um resistor de 1 watt. Então ele é maior do que o normal, tá? Ó, então de novo também, eu vou aqui no res, tá? Tem o 40, né? O 50 e no meu caso, no meu caso, medindo e tudo mais, o resistor aqui, eu vou colocar esse de 50 um pouquinho maior, porque eu quero trabalhar com um pouquinho de mais espaço aqui nele, tá? E eu já vou fazer isso no meu outro resistor, porque eu acabei pegando também o Res50 já está aqui, ó. Pronto. São um pouquinho maiores, eu quero exagerar nos espaços mesmo. Não estranhe, quem já tem alguma noção de confecção de placa, inclusive, a minha ideia é fazer uma placa maior do que o necessário, tá? Isso daqui é para quem vai tentar brincar a primeira vez de placa e tudo mais. E mesmo assim dá para depois o cara brincar sozinho e ajeitar o que eu estou fazendo, tá? Vou para o LED. O LED ele vem não especificado. Puxa vida. Interrogação, vem aqui, sempre tem que usar LED. E aí tá aqui, ó. Ele tem o pacote, né, LED normal, que é o LED clássico aqui para ele. Pronto. Resolvi o meu problema, tá? O LM317 tem o TO220, que é o modelo que eu já escolhi desde o começo, não tenho que mexer. Esse capacitor 2 de 1 micro, ele é pequeno, ele é muito pequeno, tá? De novo, mesmo ele sendo para 100 volts, o que eu acabei tendo aqui para colocar na placa, 1 micro é muito, né, esse tamanho menorzinho aqui é o suficiente, porque 1 micro é um capacitor sempre, né, ou pelo menos a maior parte das vezes minúsculo. Então, ok, não tenho que mexer. Esse capacitor 3, certo? De 1 nano também, cap 10 é o suficiente. 1 nano é um capacitor pequeno e meu capacitor é cerâmico. É mais do que o suficiente, ok. Vou conferir se esse cara tá fora do PCB, tá? Todo mundo, tá, gente? Eu tava olhando aqui, tá todo mundo PCB e simulação, tá? Se eles passaram pela simulação, estão tudo no PCB também. Agora vem um drama, que esse cara aqui, ele não tem PCB e ele não tem espaço para o PCB, tá? Quais são as opções? A primeira opção é a seguinte: tem como fazer do começo ao fim lá, tem programas, tem sistemas para editar componentes. No Proteus 8, dentro do próprio Proteus você consegue fazer componente de potenciômetro, porém o vídeo teria que fazer um vídeo só específico para isso, ou vocês podem procurar no YouTube como criar um componente no Proteus, para você ter simulação e o design de PCB. Eu não tenho, para não ficar muito grande esse vídeo, que ele já vai ficar, eu não vou usar esse artifício, eu vou dar uma roubada no jogo, tá? Como que você vai roubar? Bom, vocês lembram, eu tenho que colocar um conector aqui e um conector aqui. Vou vir aqui em componente, P, e eu vou escrever T-block. São uns bloquinhos de terminal mesmo, tá? Eu preciso, aqui ele tem os T-block I e os T-block M. M é no sistema métrico. E aí o número na frente é quantas conexões ele tem. Então M12 são 12 pinos. O 2, 2 pinos. Eu vou precisar do 2 tanto para a entrada quanto para a saída do meu circuito. E aí que vai ser o roubo que eu vou utilizar. Eu vou usar um bloquinho 3, que ele já vem com a situação aqui feita, tá? Para simular a parte do PCB do meu potenciômetro. Professor, mas nossa, isso aí parece gambiarra. Mas é uma gambiarra que vai me facilitar bastante, ao invés de ter que ficar criando componente, tá aqui, ó, tá pronto, tá?
Vou colocar OK. E vamos para a parte fácil. T-Block M2. Certo? Vou virar aqui. Certo? Vou aproximar aqui um pouquinho mais. Vou vir aqui. Tá? E aí vou fazer as minhas conexões dela mesma. Ó. Tá aqui, ó. Ele não tem que simular a fonte, então ó, só coloca em volta aqui, ó, da fonte, ó. Certo? Ó. E tá feito, tá? Aí eu vou dar um nome para esse bloco para ele não ficar anônimo, tá? Eu vou colocar aqui que isso daqui seria o VAC. Nunca repetir nomes, que se você repetir nomes dá problema, tá? O lance aqui é o seguinte, ó, ele não está excluído nem da simulação nem excluído do PCB, certo? Eu vou deixar assim por enquanto, vou dar um OK e vou dar um play, vocês vão ver que ele vai dar erro. Por quê? Ele não tem modelo especificado para o VAC, que é justamente o bloco. O que isso significa? Lembrando, os simuladores eles fazem tudo o que eles fazem através de modelos matemáticos. Não existe modelo matemático para um bloco de conexão. E não existe, ele não está, vocês viram, naturalmente excluído da simulação. Ele está ali. Então, o que acontece? O circuito tenta usar ele, fazer a matemática dele, não encontra essa matemática e, no caso do Matheus, ele fala, opa, então não existe, eu não vou fazer mais nada. E aí ele trava a simulação. Então, eu tenho que vir aqui ó, e excluir a minha simulação. Ó, dá OK. Venho aqui, aperto o play, tudo volta ao normal. Então, essa é a mandinga de usar o bloquinho aqui. Essa é a gambiarrinha, as técnicazinhas que a gente vai aprendendo aí para ser mais eficiente. Bom, eu preciso mesmo desse bloco, tá? Vou pegar o outro bloco M2, vou pegar aqui, vou clicar com o direito nele, vou fazer um espelho em X, tá? Vou deixar ele aqui porque ele é a minha saída. Então ele vai aqui, né, ó, nesse nó. E nesse outro. E aí eu vou clicar aqui duas vezes e vou chamar ele de V saída, tá? E excluir ele da minha simulação também. OK. Certo? Bom, aí é o seguinte, agora que vem o golpe supremo aqui, que é fazer o PCB forçado do meu potenciômetro. Bom, até aqui, ó, se eu testar a minha simulação, tá tudo funcionando e tudo mais, não falta esse cara. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, para passar para o Ares sem eu ter feito nenhuma adaptação no meu potenciômetro. Eu vou clicar aqui, ele pede para salvar, eu vou dar OK, eu quero que salve. Ele vai compilar, né? Ele está fazendo um netlist, né? Ele está fazendo a lista e ligando um com o outro, uma coisa com a outra, tá? Ele vai demorar um pouquinho, principalmente no meu caso, que são dois softwares diferentes tecnicamente que rodam uma coisa e outra. E se mesmo no Proteus normal, do 8, que está tudo junto, ele não faz muito rápido. E aí olha só que loucura, ele colocou aqui, ó, seletor de pacote, ele não conhece o pote HG que está com o nome RV1, que é o meu potenciômetro. Então eu já vou ter que colocar isso daí. Então eu vou mandar abortar, ó, e é por isso que eu vou vir aqui no Isis, certo? E aí vou fazer justamente a adaptação do meu potenciômetro. Vou pegar um bloco 3, vou colocar ele aqui embaixo, tá? Aí eu vou fazer um espelho em X para ele ficar com um na frente, tá? Ó. E aí o que eu vou fazer? Ó? Conecta uma perninha. Opa! Conecta uma perna da lateral na lateral do potenciômetro. O terminal do meio no meio. E o terceiro terminal na última lateral. Certo? Tá um pouquinho bagunçado, tá? Mas ele só tá aqui para fazer um modelinho mesmo, tá? Bom, agora que eu acho que e outra coisa, clicar duas vezes, excluir da simulação, OK. E no RV, vou aqui em editar propriedades e no potenciômetro eu excluo do PCB. Olha só que maravilha. Vou dar um OK, vou apertar um play aqui. Tá tudo funcionando, beleza.
Vou de novo apertar o botão do Ares aqui. Quero salvar? Quero salvar. E aí ele já importou tudo de novo, porque ele já tinha feito o link de um arquivo com outro. E olha só que coisa. Todos os meus componentes estão aqui tranquilos. Tá? Bom, o que acontece? Ó? Primeira coisa. Esse botão M, como a gente trabalha no sistema métrico, é interessante ter ele aqui. Tá? Aí é o seguinte, ó, esse pontinho azul, ele é um 0, 0. Isso aqui é o sistema cartesiano, tá? Que ele está funcionando. Então, esse aqui é o ponto 0, 0. Aqui é positivo em x, negativo em x, positivo em y, negativo em 0. Essa é a origem. Antes de sair desenhando esses componentes e tudo mais, eu vou pegar aqui essa ferramenta, que é o 2D Graphic Box Mode, que é o retângulo. Eu vou clicar. Eu vou vir aqui, ele tem a camada, tá? Ele tem camada como se fosse um AutoCAD, tá? E eu vou colocar no último aqui, ó, Board Edge. O que é isso? Limite da placa. O que eu preciso fazer é limitar a minha placa. Sempre. Bom, eu quero que vocês reparem aqui que isso daqui vai mudar conforme eu for colocando. Só que eu não vou conseguir apontar porque o mouse estará ocupado, tudo bem? Eu vou até dar um zoom, ó, e eu vou colocar ele justamente aqui, ó, para começar aqui, tá? Quando eu fazia, né, a gente estava no presencial, essa placa ela tem um desafio que o meu limite máximo de tamanho de placa para ela é 10 por 5. Sobra espaço na placa, vocês vão ver isso daí. Mas eu vou manter esse pensamento aí, tá? Então eu vou fazer uma placa de no máximo 10 por 5. Então eu vou clicar aqui e vou começar a desenhar minha placa. Ó. E repare, ó, que ele tem aqui, ó, lá embaixo, ó, P100, que é o ponto 1, eu fiz ele na origem, é 00. Aí ele tem P2, que tá no momento está no 37,5 e no 25 milímetros, tá? A minha placa ela tem que ser 10 centímetros por 5, né? 10 centímetros em X, 5 centímetros em Y, fica mais fácil. Na terceira ele tem, né? Comprimento 37,5, altura 25, tá? Então no 37,5 eu faço chegar em 100, na altura eu faço chegar em 50, certo? Cliquei, tá feito. Bom, e a minha placa tá aqui, tá limitada, porque daí sim eu sei o quanto que eu vou colocar. Não quer dizer que eu não possa clicar aqui e vir aqui e redimensionar ela, tá? Posso sempre. Bom, vou pegar aqui, vou dar um zoom nessa área aqui, que é a área que me interessa, e vou começar a colocar os componentes que eu quero. Bom, então agora vou colocar, feito meu limite das placas, eu vou colocar todos os meus componentes. Então vou aqui em componentes, certo? E começar a distribuir eles aqui. Como que eu distribuo? Bom, a ordem que eles aparecem no circuito é uma boa ordem para ser seguida. Então, ó, lembrando, a primeira parte é a entrada AC que está nesse bloquinho aqui. Então, eu vou colocá-la aqui. Posso girar de novo com mais e com menos. Eu vou colocá-la bem na bordinha aqui da minha placa, tá? Porque eu quero o conector bem fora, eu vou colocá-la bem no meio, tá? Tá aqui, VAC, colocar os... Aí quem que eu vou... E aí pode ver que ela sumiu daqui, tá? Ela some, porque eu vou usar o componente uma vez só. É o que estava no circuito, um dos componentes, na hora que eu coloco ele já era. O que eu vou colocar depois? Os diodos. Ó. Diodo 1, diodo 2. Pode ver que uma vez que eu clicar em um, ele vai para o próximo. Então, vou aproveitar esse aqui. Diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. Professor, tá um monte de rabisco aqui. Que treco é esse que está acontecendo? É simples, ele coloca qual é a relação de um com o outro, qual é a melhor trilha para ser feita, de quem vai para o quê. Então ele está se organizando aqui do jeito dele. Deixa o coitado fazer as coisas dele, tá? Aí o meu capacitor 1, que é um capacitor gigantesco, eu vou virar com positivo para cima. Eu falei para vocês, ele é realmente um capacitor grande, tá? Vou deixar ele, acho que aqui em cima mesmo, tá? Beleza. Aí eu quero o resistor do LED, que é o resistor R1. Vou colocar ele aqui. Vou colocar o meu LED, que é o diodo 5. Está aqui. Certo? Vou ter que colocar mais para dentro da placa. Você vai ajeitando, tá? Isso aqui não tem uma regra específica. Você vai ajeitando, tá?
Depois eu tenho J1, U1, né? É o meu LM, eu vou colocar o LM aqui. Eu não vou mexer nele ainda porque eu preciso colocar tudo que vai em torno dele para eu saber direito o que vai. Vou colocar o capacitor 2 que está na entrada e que conversa bem com o capacitor 1, inclusive. Está aqui, certo? O LM. Vou colocar esse J1 que é o do potenciômetro. Vou colocar ele aqui embaixo. Certo? Vou colocar o capacitor 3 da saída. Vou colocar o R2 da saída. Vou virar ele de pezinho aqui também. E vou colocar o bloco de saída. Agora eu vou começar a ajeitar, porque esse finalzinho é o pior. Eu vou girar esse carinha aqui até, ó, pelo menos eu acho mais fácil nesse começo. Esse capacitor está muito próximo, vou deixar ele mais solto um pouquinho, tá? Vou puxar aqui o LED um pouquinho para baixo, o resistor vai para baixo também, tá? Vou aproveitar aqui, ó. Acho que cabe um aqui e um aqui, certo? Bom, então, né, você vai ajeitando aqui essa plaquinha até você achar um layout que seja bom para o seu circuito, tá certo? Então aqui, vou virar esse aqui para cima também. Esse resistor aqui é melhor eu puxar ele um pouquinho para cá. Eu vou trocar aí esse capacitor de lugar com LED, tá? Aqui é justamente brincar de quebra-cabeça, tá, gente? Não acho estranho que isso aqui não é uma coisa naturalmente intuitiva, né? Principalmente quem nunca fez nada disso daqui vai entender, certo? Tá aqui, deixa eu virar o meu capacitor também. Pra cá. Opa, eu peguei só o nome. Vou puxar ele para cá, certo? E aí a saída do meu circuito, certo? Assim ela vai ficar melhor. Pode ver que eu consegui organizar eles num espaço bem menor do que o esperado, tá? Qualquer coisa eu venho aqui, ó, e vou diminuir um pouquinho a minha placa, tá certo? Tá bem compacto aqui. Bom, e agora? Agora eu poderia fazer as trilhas na mão, mas o meu Ares, eu vou ensinar para vocês para o vídeo não ficar mais tão gigantesco do jeito que ele já está, como fazer a trilha normal aqui, tá? E aí já mostrar o que eu tenho que ficar esperto. Então vem aqui, ó, Auto Router, é o roteador, tá? Eu vou clicar aqui, é um roteador automático, eu vou apertar aqui e colocar Begin Route, ele vai começar a fazer os cálculos dele. E aí vocês vão ver duas cores, vermelho e azul. Quando eu clico no vermelho, ele escreve Top Copper. Quando eu coloco no azul, Bottom Copper. O que é isso? Ele está fazendo, de padrão do Proteus, uma placa de multicamada. Uma camada cobreada embaixo, uma camada cobreada em cima. Não é o que eu quero. A gente quer uma placa de face simples, face única. Então é só uma camada de cobre embaixo. Eu só quero trilhas azuis. Então isso daqui que eu fiz naturalmente não dá certo, tá? Outra coisa, ó, as trilhas elas estão fininhas, ele sabe os valores que ele calculou, mas se eu não quiser que a trilha seja fininha aqui, ó, eu posso clicar, por exemplo, eu quero que essa trilha aqui, professor, seja mais grossa. Ó. Eu clico aqui, venho né, para mudar o estilo do traço e coloco aqui, ó, 40. Aumentou bem, tá? Só aqui, ó, eu vou apertar Ctrl Z para desfazer uma vez, Ctrl Z para desfazer o auto-roteamento. Eu posso configurar um monte de coisa antes de fazer esse auto-roteamento. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse último, Design Rule Manager, gerenciador das regras do desenho, tá?
Aqui, né, ele tem aqui as camadas, não é isso que me interessa, eu quero isso aqui, ó, classe. Então eu tenho duas classes de caminho. Power, que é o que vem das fontes, e sinal, que é o do meio do circuito. Tá? Power tem a ver com entrada e saída. O que eu vou fazer? Ó, no Power, eu vou trocar esse top pro Boron também. Então, Boron, Boron, os dois são embaixo. E aqui no estilo do traço, eu já vou colocar a minha trilha maiorzinha, que eu coloquei lá 40. Eu vou repetir, 40. Ok. Opa, perdão. Depois eu tenho que fazer também no sinal. No sinal. Tá? Top. Boron. E aí mudar o traço aqui também para o 40. Se eu tiver errado a mão aqui, tá, tiver muito grosso, ele vai me avisar dos conflitos. Se ele não conseguir fazer as duas sendo embora ou não passando aqui no circuito, ele vai me avisar do problema. Então, eu posso vir aqui, clicar, ser feliz, mandar ele fazer o roteamento automático. Ele vai fazer as contas dele, tá? E como que ele pode passar o que para onde? Tá aqui o meu circuitinho lindo, maravilhoso. Ah, esse aqui é o meu componente. Esse aqui vai ser a trilha da nossa fonte. Tá? De novo, não gostei, quero aumentar, vai lá, volta. É mais fácil você fazer do zero. Se for só uma trilha específica de energia, aí sim vale a pena você clicar em cada uma para ajeitar do jeito que você acha melhor. Tá certo? Bom, salvei isso daqui. E agora eu quero exportar as imagens. Então eu vou vir aqui em Output. Tá? Exportar os gráficos. Mapa de bits. Tá? O primeiro que eu quero é justamente esse mapa, exatamente desse desenho, para eu saber onde eu vou soldar o quê. Lembrando, ó, aqui, deixa eu até voltar, nós estamos vendo a placa como se estivesse olhando de cima. Os componentes estariam na nossa frente, a trilha está lá no fundo, atrás da placa, ok? Tá? Então eu quero esse layout para saber quem eu soldo onde. Tá? Então eu vou exportar mapa de bits. Eu quero tudo que está aqui, ó, que é o limite da placa, do Silk, que é o desenho em azul que vocês estão vendo aqui, tá? E os dois cobres, lembrando que eu não tenho top, então não preciso me preocupar. O máximo de resolução. Vou colocar colorido a 256 cores, tá? Vou clicar aqui para ela ir para um arquivo e eu vou dar o nome desse arquivo. E vou dar uma olhada na pasta que ela tá. Então, na minha pasta de fonte regulada, vou colocar exatamente o nome do arquivo. Fonte DCE, certo? Que é o nome do meu arquivo. Mas vou colocar, dar um underline e colocar aqui montagem para saber que é a plaquinha do meu circuito, certo? Salvei. Tá? Vou dar um OK. E tá salvo lá na minha imagem, já abro para vocês. Agora, professor, eu quero pegar essa plaquinha aqui, né, a trilha. A trilha é o seguinte aqui, gente. Eu preciso fazer a minha trilha, certo? Só que, ó, vou até fazer aqui, partindo do pressuposto que vou aqui no bitmap. Minha trilha é monocromática, tá? Eu só quero preto. Você não quer o silk, você não quer o desenho. O limite da placa pode deixar. Mas vamos colocar aqui, ó, file name aqui, né? File name. Eu vou colocar aqui, ó, fonte DCE. Opa, fonte DCE. Colocar um underline trilha, certo? O que acontece, ó? Vamos abrir as notas. Vou colocar aqui, vou dar um OK. E vou abrir a minha imagem. Tá? Tá aqui. Certo? São essas duas. Ó. Essa é a nossa de montagem. Certo? Então vamos esperar abrir aqui o arquivo. Tá, ó. Tá aqui bonitinho, todas as cores eu consigo enxergar. Se ficar muito ruim esse fundo preto, tem como configurar. Tá? Essa aqui é o meu layout da plaquinha, certo? Do jeito que vocês exportaram puramente aí, tá? Depois, ó, a minha trilha. Tá aqui, ó. Só que olhem o detalhe aqui, ó. Vocês estão vendo que é a mesma trilha? Mesmo desenho? O
que acontece? Na hora que eu vi, lembrando esse desenho aqui, tá, gente? Eu olhando de cima a placa. Se eu tentar imprimir isso daqui, colar atrás, pense, na hora que eu colar, isso aqui vai inverter no eixo X, vai inverter. E eu não vou conseguir fazer o desenho certinho, tá? Ele vai inverter de um lado para o outro e aí eu vou ter que inverter todos os meus negócios e assim. Nesse circuito nem tem tanto problema, porque o pior é o CI, mas aqui se você manter uma coerência, você mantém a lógica dele aqui, tá? Mas, ó, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender que na hora que eu vou fazer o layout do PCB, eu tenho que sempre mandar espelhado. Inclusive é o caso também, ó, se eu quisesse vir aqui e escrever por exemplo, placa da fonte, né? DCE automação industrial. Quero fazer um texto gigante aqui, né? Tá? Bom, vou dar o OK aqui, ó. Opa. Ele não aceita os caracteres diferentão, né? Então, automacal industrial, né? Tá aqui, certo? Ó. Vou pegar isso aqui, opa. Vou pegar e vou arrastar aqui, tá? O que acontece, ó? Primeiro, para ele ficar junto com as trilhas, eu tenho que pegar isso daqui e mandar pro bottom copy, tá? Então isso daqui, opa, perdão, vamos lá de novo. Isso aqui é bottom copy, tá? Bom, aqui ele está amarelo, então ele está indicando que ele está na mesma camada da minha borda aqui. Então eu vou clicar com o direito, mudar a camada, bottom copy, ele vai ficar no cobreado. Aí eu posso vir aqui, certo? Aumentar um pouquinho, né, o tamanho da fonte, se eu quiser, né? Para ela sair maior, menor e tudo mais. E eu sempre tenho que vir aqui, ó. Espelho em X. Opa. Aí ele vai jogar para longe isso daqui. Deixa eu ajustar aqui. Tá? Porque agora, ó, o que eu vou fazer? Saída, exportar os gráficos, mapa de bit, monocromático, sem o silk, alta resolução, mas eu quero justamente ó, reflexão e espelho. E aqui eu vou mudar o nome para vocês, a gente tem 3 arquivos, né? Fonte DCE, opa, tirar o caps lock aqui, fonte DCE layout, tá? PCB layout, vou colocar assim, PCB layout. Salvar, tá tudo bem, ok. Bom, aí aqui então, gente, vamos ver nosso arquivo aqui, ó, PCB layout. Ele tá espelhado para transferência. Quando eu, ó, vamos lá. Quando eu pegar aqui, ó, para soldar, né, esse aqui vai ser o meu olhar para soldar. Quando eu colar isso daqui na placa, né, virar ela atrás e colar, ó, esse carinha que está aqui na esquerda tem que estar na esquerda, porque quando eu viro para passar o componente na frente, ele espelha em X, ele está aqui. E aí, ó, pode ver que o nomezinho saiu aqui, ó, bonitinho, porque eu tive que espelhar. Aí eu reespelhei, né? Como eu ia fazer espelhado, você escreve, manda espelhar e aí na hora que reespelhar ele volta ao normal, tá? Aí aqui você pode pegar essas imagens, colocar num Word, num Excel, para, inclusive eu vou mandar para vocês isso daqui, para você fazer a trilha e tudo mais. E aí, né, só para finalizar, como que eu tenho que imprimir isso daqui se eu quiser fazer por transferência térmica? Imprimir em toner a laser, obrigatório, certo? E papel gloss, papel cochê, de preferência de gramatura alta, tá?
Então 90 gramas seria interessante, né? 90 gramas acho que é o padrão que o pessoal usa, porque como você vai colocar calor em cima, você não quer que o papel pegue fogo, que ele deforme, que ele derreta muito rápido, que ele estrague a sua trilha, tá certo? Espero que essa aula tenha sido muito produtiva, né? Sei que ela ficou comprida, mas assim a gente fez a trilha da nossa plaquinha aí, tá? Até um próximo momento e valeu!